Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 19 horas em Paris, 18 horas em Luanda, 17 horas TMG. Neide Ribeiro. Bem-vindos à segunda emissão em português na antena da RFI desta terça-feira, dia 12 de agosto de 2014. A presidente chilena reuniu-se esta manhã com o chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos. Michelle Bachelet reconheceu que se devem reforçar as áreas de cooperação Sul-Sul e que existe um grande potencial para o intercâmbio de experiências ao nível social, económico, educação, saúde e segurança marítima. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau anunciou hoje um programa de emergência sanitária que inclui o encerramento das fronteiras com a Guiné-Conakry e a proibição de aglomerações de pessoas para prevenir a entrada do vírus ébola no país. No Iraque, o primeiro-ministro Haidar al-Abadi, escolhido para suceder ao contestado Nouri al-Maliki, está empenhado na formação de um novo governo para tentar fazer sair o país da guerra com os jihadistas. No terreno, o Estado Islâmico está cada vez mais próximo da capital, Bagdá. Uma missão humanitária russa, composta por 280 caminhões, dirige-se para a fronteira ucraniana, apesar dos avisos contrários da União Europeia e da NATO. A Ucrânia já fez saber que se opõe à entrada desta missão humanitária russa. O ator Robbie Williams, de 63 anos, a estrela de filmes como Bom Dia Vietnã, Clube dos Poetas Mortos e O Rei Pescador, foi encontrado morto na sua casa na Califórnia. A fechar os títulos do desporto, destaque para o arranque do Campeonato Europeu de Atletismo em Zurique. No controle técnico desta emissão está Guillaume Buffet e o jornal é já a seguir. A atualidade africana a abrir este bloco informativo. A presidente chilena reuniu-se esta manhã com o chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos. Michelle Bachelet reconheceu que se devem reforçar as áreas de cooperação Sul-Sul e que existe um grande potencial para o intercâmbio de experiências ao nível social, económico, educação, saúde e segurança marítima. São muitas as áreas nas que estas conversações poderão render frutos, que favoreçam o crescimento de nossos países, que se orientem em benefício direto dos cidadãos. Devemos ampliar e fortalecer as vias de colaboração Sul-Sul, pois elas representam uma grande oportunidade que ainda não tem sido suficientemente aproveitada. Existe um grande potencial para o intercâmbio de experiências em programas sociais, relações econômicas, infraestrutura, desenvolvimento tecnológico, ciência e tecnologia, educação, igualdade de gênero e muitas outras. Ou seja, para comparação em sentido amplo. Elaborar um programa executivo, conjunto nas áreas é muita boa ideia, nós vamos trabalhar. Pertencemos a regiões que procuram a integração e que requerem uma voz mais forte para levantar as questões que nos preocupam mutuamente. Procuramos um desenvolvimento integral, inclusivo, que assuma o valor da diversidade e proporcione uma melhor qualidade de vida aos habitantes de nossos países. Queremos combater a pobreza e também a desigualdade, que se apresentam como dois dos principais desafios para o Chile ou Angola na atualidade. Neste momento histórico da humanidade, a noção de distância é diferente. Temos muitos meios para estabelecer contato, para encontrar parceiros com os quais trabalhar, para conhecer companheiros de viagem. Esta é uma oportunidade que devemos saber aproveitar. As declarações da presidente chilena Michelle Bachelet foram recolhidas por Adérito Fernandes em serviço especial para a RFI. Em Moçambique, a Frelimo, o partido no poder, e a Renamo, o principal partido de oposição, estão reunidas no Parlamento para discutir a lei da amnistia, um dos pontos do memorando de entendimento a ser assinado pelo presidente Armando Guebuza e pelo líder da Renamo, Afonso Dhlakama. A proposta de lei da amnistia, distribuída hoje à imprensa, impede a punição penal de autores de crimes contra a segurança do Estado e crimes militares ou conexos cometidos contra pessoas ou propriedades no âmbito das hostilidades militares ocorridas a 12 de junho de 2012. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, anunciou hoje um programa de emergência sanitária que inclui o encerramento das fronteiras com a Guiné-Conakry e a proibição de aglomerações de pessoas para prevenir a entrada do vírus ébola no país. Todos os postos de fronteira com ligação à Guiné-Conakry
devem ser encerrados. A segunda nota no consubstanciamento do nosso programa de emergência sanitária é a criação de hospitais de campanha, hospitais de referência. O Ministério da Saúde, em articulação com o Ministério da Administração Interna, irão declarar a suspensão de quaisquer atividades que impliquem aglomerados. Continua, felizmente, a não haver nenhum caso suspeito detectado e denunciado. Contudo, nós achamos que os números e a presença dessa endemia junto de países que têm fronteira terrestre com o nosso país obrigam a esta situação de reforço do nosso alerta. As declarações do primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, recolhidas pela agência de notícias Melusa. Maria do Céu Madureira, investigadora na Universidade de Medicina, em Coimbra, Portugal, investiga há já vários anos o valor curativo das plantas de São Tomé e Príncipe, em parceria com os curandeiros nacionais. Na última semana, uma publicação científica norte-americana deu conta que uma das plantas de São Tomé e Príncipe, testada nos laboratórios de Salk Institute da Califórnia, Estados Unidos, deu mostras de ter compostos que podem revolucionar o tratamento das doenças neurodegenerativas, como é o caso de Alzheimer. Avança o diário digital são tomense Telanon. Bissau 94 FM. Na atualidade internacional, as negociações indiretas entre Israel e o Hamas, no Cairo, não fizeram quaisquer progresso, afirmou sob anonimato um representante da delegação palestiniana. As discussões mediadas pelo Egito recomeçaram depois do início do cessar-fogo de 72 horas, alcançado no domingo, mas as divergências profundas parecem estar a bloquear uma trégua permanente que coloca um fim na guerra que provocou a morte a 2.000 palestinianos na faixa de Gaza. Renato Teixeira, que em 2008 esteve na faixa de Gaza, em reportagem, não se mostra confiante com esta trégua, considerando que este conflito é uma luta de David contra Golias. O Hamas defende o país da maneira que pode e sabe, muitas vezes não a melhor, mas o que se passa aqui é uma situação em que temos David contra Golias e em que não se pode apontar o dedo com a mesma força a um e ao outro, porque a sua capacidade de destruição é completamente diferente. Quem conhece o terreno sabe que os rockets do Hamas são, grande parte deles, engenhos no linear do artesanato, que quando não ferem os próprios militantes do Hamas, não em Alcatrão ou no escudo de proteção de Israel. Não estamos a falar de nenhuma capacidade bélica para destruir vidas em catadupa, como anda Israel a fazer, que já ninguém com o mínimo de bom senso a analisar a situação nega, não é? Inclusive as Nações Unidas, que são historicamente muito compreensivos com Israel, têm sido bastante veementes a vincar as suas críticas àquilo que foi a última operação militar. Relativamente às tréguas, acho que qualquer ser humano espera que elas funcionem e que pelo menos ponham um travão à matança que se tem assistido. Se me pergunta se eu estou otimista, dificilmente alguém que conheça a realidade está otimista. Você ainda tem amigos na faixa de Gaza, mantém-se em contacto com eles, como é que eles estão? Desde que foi o ataque à central elétrica torna-se bastante complicado, porque nem os computadores e os telemóveis podem ser carregados de modo que as pessoas se interconectem comum. É bastante indignante perceber que Israel está hoje a fazer aos palestinianos, em larga escala e de forma continuada, aquilo que sofreram às mãos do Terceiro Reich. Portanto, hoje a faixa de Gaza está isolada do mundo, são muito fugazes os contactos que conseguem ter com o território, inclusive é tão manifestamente provado os ataques premeditados aos jornalistas que estavam no terreno a pôr a informação cá fora. Portanto, neste momento é muito complicado receber a informação de Gaza. Testemunho de Renato Teixeira, que em 2008 esteve na faixa de Gaza, em reportagem, entrevistado aqui por Karina Branco. Entretanto, a ONG Islâmica Turca anunciou que vai enviar uma frota naval para tentar quebrar o bloqueio israelita em Gaza, 4 anos após a primeira tentativa que acabou por resultar na morte de 10 ativistas turcos. No Iraque, um acidente com um helicóptero terá feito um ferido, um deputado yazidi. Entretanto, o novo primeiro-ministro, Haidar al-Abadi, escolhido para suceder ao contestado Nouri al-Maliki, diz estar empenhado na formação de um novo governo para tentar fazer sair o país da guerra com os jihadistas. Uma nomeação que foi contestada pelo primeiro-ministro cessante, Nouri al-Maliki, que diz tratar-se de um desrespeito grave da Constituição. Entretanto, no terreno, o Estado Islâmico conquistou ontem mais uma cidade.
Jalal, lá no nordeste da capital, ao mesmo tempo que pressiona militarmente o enclave curdo da região, estando agora muito mais próximo da capital, Bagdá. Em Bruxelas, os embaixadores da União Europeia reuniram-se esta manhã e aprovaram o envio de ajuda humanitária militar ao governo kurdistão iraquiano, confrontado com a escalada jihadista do Estado Islâmico. Os Estados Unidos também já vieram dizer que vão enviar armas aos curdos. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, afirmou hoje que as forças de segurança iraquianas não se devem envolver em questões políticas. Uma missão humanitária russa composta por 280 caminhões dirige-se para a fronteira ucraniana, apesar dos avisos contrários da União Europeia e da NATO e mesmo da Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Laurent Fabius, lembrou que para que uma missão humanitária possa entrar no país precisa de ter o aval das autoridades locais e da colaboração da Cruz Vermelha. A Rússia alega ter enviado caminhões por razões meramente humanitárias, mas há uma regra nestas operações. É que tal só é possível com o acordo do país receptor de ajuda e com o apoio da Cruz Vermelha. Ora, esta questão ainda não está resolvida. Obviamente é preciso ser-se muitíssimo prudente por se poder tratar de uma estratégia dos russos, por forma a se instalarem perto de Lugansk e de Donetsk e praticarem desta feita a política do facto consumado. Há negociações com a Cruz Vermelha e esta operação não é possível e só se poderia justificar na medida em que a Cruz Vermelha der o seu aval e na medida em que não houver forças militares em redor e também participarem não só os russos, mas outros e com o consentimento da Ucrânia. Ora, atualmente não estamos nesta configuração. As palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Laurent Fabius, em entrevista à Rádio France Info, dobrado aqui por Miguel Martins. Entretanto, em Kiev, o Parlamento examina um projeto de lei que prevê sanções contra 172 particulares e 65 empresas, essencialmente russas, acusadas de terem apoiado a anexação da Crimeia e de financiar a insurreição russa no leste do país, onde os combates prosseguem entre as tropas ucranianas e os separatistas. A agência de notação Moody's atribuiu nota B3 à dívida sénior e B2 aos depósitos do Novo Banco em Portugal, ambos em níveis de lixo e com perspectiva de novos cortes de rating. Em comunicado, a Moody's definiu ainda que a dívida de curto e longo prazo não garantida do Novo Banco fica com rating B3, enquanto que a que for garantida pelo Estado recebe nota BA1. O ator Robbie Williams, de 63 anos, a estrela de filmes como Bom Dia, Vietnã, Clube dos Poetas Mortos e O Rei Pescador, foi encontrado morto na sua casa na Califórnia. Mais explicações com Leonardo Silva. Tu serás iluminado por estrelas que sabem rir, és como Zelda Williams, prestou homenagem ao seu pai, Robin Williams, falecido ontem em Tiburon, na Califórnia, com 63 anos de idade. Segundo as primeiras investigações policiais, Williams, que sofria de depressão e lutava para reabilitar-se do alcoolismo, teria cometido suicídio por asfixia. Ator multitalentoso, improvisador genial e vedeta de comédias familiares e thrillers inquietantes que encenou na grande tela papéis extremamente diferentes uns dos outros, Robin Williams tornou-se conhecido graças ao filme Good Morning Vietnam em 1987, no qual ele era Adrian Cronauer, um disc-jockey militar subversivo. Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Para além de Good Morning Vietnam, os outros filmes que marcaram a carreira cinematográfica de Robin Williams são A Dead Poets Society, em 1989, para o qual ele recebeu 2 nomeações aos Oscars, Mrs. Doubtfire, em 1993, e Good Will Hunting, em 1997, graças ao qual ele foi premiado com o Oscar da segunda melhor interpretação.
televisão. Robin Williams, que nasceu no dia 21 de julho de 1951 em Chicago, era visto como a pessoa mais divertida e calorosa do mundo do cinema. Para terminar, as autoridades espanholas resgataram esta terça-feira 470 imigrantes subsaarianos que tentavam atravessar o Estreito de Gibraltar e chegar à Espanha. Viajavam a bordo de embarcações encontradas ao largo de Tarifa, no extremo sul da Península Ibérica.